trazendo um pouquinho para essa questão do TDAH e autismo, nós percebemos muito também na clínica que, por vezes, os pacientes, os pais chegam com essa dúvida, né? Será que, na adolescência em especial, ele é um TDAH, mas por vezes tem traços autísticos? Tem essa confusão se o pai que está acompanhando tem um filho autista, mas vê traços TDAH, ou é um TDAH e pensa que é o autismo? Vocês poderiam nos trazer quais seriam as principais diferenças, né? Porque isso também acontece muito, né? E aí, talvez mais até num TDAH. Foi diagnosticado TDAH, mas quando olha, né, vai ao médico, ele fala, não, mas aqui nós temos um TEA, uma comorbidade, mas um TEA. E que é importante esse olhar, porque aí o direcionamento também se esmiuça na intervenção. Quais seriam essas diferenças? Às vezes vai misturar muito, e não tem como não misturar, né? 90% dos casos de transtorno do espectro do autismo tem TDAH, então vai estar sempre quase junto, né? Então, e muitas vezes os sintomas se mimetizam, fica um meio que entrelaçado com o outro ali, às vezes fica difícil separar, mas geralmente o principal sintoma, assim, que a gente observa, porque o TDAH, a criança e o adolescente ou o adulto, né, ele pode ser só desatento, às vezes pode ter só o padrão hiperativo, às vezes os dois, né? Então, no padrão desatento, né, aquela criança que tem dificuldade muito aérea, né, na escola, e ele tem que ter esse padrão em casa e na escola, porque se for só em casa, bom, daí já não é TDAH, né? Ele tem que ter nesses dois ambientes, pelo menos. Então, aquela criança mais aéreazinha, começa a prestar atenção na aula, começa a voar, então, essa é a primeira característica, muito esquecida, tem que estar lembrando toda hora, fulano, faz isso, faz aquilo. Esquece muito, perde muito material, né, escolar, vai com a lancheira, volta quase sem nada, né, perde estojo, perde blusa, perde casaco, né, perde toda hora, claro, de vez em quando é normal, mas assim, toda semana, frequente, né? E tudo isso que eu tô falando é frequente, toda semana se repete, tanto em casa quanto na escola. Bom, tem que pensar, levantar a orelha pro TDAH, né? Pro transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a criança hiperativa, que tem o padrão hiperativo, realmente ela não consegue parar quietinha, ela tem essa dificuldade do controle inibitório. Então, a criança que tem o controle inibitório é como se fosse uma porteirinha que fica fechada. Ela consegue parar e pensar, a mãe falou para não subir aqui porque eu posso machucar. A criança que tem o padrão hiperativo do TDAH, ela não para pensar, a mãe falou para não subir, ela vai. Ela simplesmente vai, sobe, cai, né, doutor, já se quebrou 2, 3 vezes aqui, tá, beleza. Então são crianças que se machucam muito, né, ele não consegue parar para pensar, não vou subir ali porque eu posso machucar, ele vai, né, então ele tem essa dificuldade do controle da impulsividade, e isso é neuronal, as vias que tem ali no cérebro, né, que não estão 100%, né, mas com a medicação a gente consegue fazer essa via funcionar 100% e melhorar a hiperatividade e a concentração. A gente sabe por estudos que metade dos casos de TDAH melhoram, às vezes, quando entra na idade adulta. O cérebrozinho desenvolve, às vezes essas vias começam a funcionar em 100%. E aí melhora, aí não precisa medicação. A outra metade dos casos vai precisar, né? Mas daí eu sempre brinco assim com os pacientes, olha, a gente tem que encarar hoje o TDAH, e tem estudos mostrando que 36% às vezes da população escolar tem TDAH, então a incidência às vezes é bem alta, e assim, a gente tem que encarar hoje o TDAH como uma hipertensão arterial, né? Toma um remedinho toda a vida ali, toca a vida normal, né? As pessoas têm medo, mas vai viciar, vai causar dependência. Eu sempre brinco assim, cara, tu tá acompanhando com um profissional da saúde, tu não precisa ter medo disso. O problema é o pessoal que usa por conta esse tipo de medicação, que aí vai dar problema, mais cedo ou mais tarde. Mas se tu tá acompanhando com um profissional da saúde, né, ele tá te acompanhando, a gente vai saber como, quando, por quê e como parar, se tiver que parar. Então não precisa se preocupar com dependência, porque a gente vai trabalhar com doses terapêuticas, com doses que não, né, e vai estar acompanhando junto. A pessoa não vai tomar por conta,
né? Então essa que é a grande diferença, não vai causar dependência. Se tiver acompanhando com um profissional da saúde adequado, né? E se não tem um então, tratamento, né? Eu brinco que não importa a tarja, se é a tarja vermelha, preta, com bolinha roxa, não importa. O que importa é que tu esteja acompanhando com um profissional da saúde. Ele não tem que te preocupar. Porque muda a qualidade de vida, né? Tem estudos mostrando que as crianças e adolescentes que têm TDAH são adultos que vão entrar nas drogas com mais facilidade. Tem estudos mostrando que vão ter prejuízos lá na frente, sociais, morrem mais cedo, entram no alcoolismo, Então, assim, o TDAH, ele traz um prejuízo enorme na vida da pessoa. Tanto laboral, no trabalho, né, na vida pessoal. Então, assim, o estrago é grande. E tem tratamento, cara. O tratamento é medicamentoso e psicoterápico. A ideia é que unir essas duas coisas. Só vou fazer um pouquinho de diferenciação só no TDAH também, dentro da neurologia ali, na criança pequena. Muitas vezes, numa primeira consulta, o TDAH tá tão gritante que às vezes fica difícil de você conseguir observar todas as nuances, mesmo uma consulta às vezes mais longa, né? E você vai fazendo acompanhamento dos pacientes e fala, tinha mesmo, né? Por quê? O TDAH, né, ele não vai ter tantos critérios B de diagnóstico, mas ele pode ter um pouco de sensibilidade auditiva, sabe? Pode ter um pouco de rigidez comportamental, porque é uma função executiva e flexibilidade cognitiva, né, que o TDAH pode ter prejudicado. E aí o mais difícil, né, a gente fala, às vezes a gente brinca, senta pra estudar lá, e os neuropsicólogos também, e tudo, e aí ele fala, meu Deus, acho que vamos vender coco na praia. Porque... Já é a segunda, então. Então nós vamos ter concorrência do coco. Né, porque realmente é muito complexo, porque o TDAH, né, aquilo que ajudaria a gente a diferenciar ali de cognição social, o TDAH também pode ter limitação de cognição social, mas chama um pouco de atenção que a cognição social do TDAH vai ser uma cognição mais do tipo, eu nem prestei atenção que você tava, nem vi que você tava meio triste, assim, sabe, porque eu tô com a cabeça tão, eu não consegui, nossa, mas eu tava com tanto pensamento, você tava me contando uma história que tava começando a ser triste, mas aí eu já entrei em mais 2, 3 pensamentos e eu te cortei, e vida que segue, entende? E não significa que eu não consegui fazer uma leitura bem. Se eu tivesse prestado atenção, eu teria conseguido. Entende? Então, às vezes, fazer essa diferenciação dentro de consultório dá um trabalho danado, assim. E aí é onde, muitas vezes, eu preciso lançar mão, realmente, de avaliação neuropsicológica, que eu sou apaixonada. Eu acho que entender o perfil neuropsicológico das pessoas e das crianças ajuda muito a melhorar as intervenções e acolher melhor também essa dificuldade, né? E... até só lembrei, teve um dia que de uma pacientezinha nossa, um doce assim, o pai chamava ela de burra em casa. Mas por que ele provavelmente tinha essa percepção? Porque ela estava dentro do espectro do autismo, tinha limitação de comunicação social, não conseguia se comunicar muito bem. Aí quando a gente foi fazer um visto, ela era altas habilidades. E aí foi a minha sorte, eu falei, Deus é muito bom. Eu reforcei muito o fato de que ela era muito capaz, que dava conta, expliquei que era dificuldade de comunicação social. Lembro até hoje que ela teve uma vez que ela falou assim, eu gosto de matemática, mas eu não gosto muito dos números pesados. Né? Porque ela não conseguiu fazer associação com números grandes, números pesados. E aí eu explicando tudo isso pra família, aí só depois que eu fui descobrir que o pai chamava ela de burra em casa, né? Quando na verdade ela tinha um QI altíssimo, mas pela limitação de comunicação social. E aí entra uma outra coisa que a gente vê muito, da criança, adolescente, até o adulto, tá no espectro do autismo, ter altas habilidades e ter o TDAH ainda. E assim, eu atendi essa semana um senhor que é bancário, ele tá no espectro, vai vir agora, mas ele era ele tenho quase certeza que vai vir altas habilidades, porque ele é super inteligente, mas como é? E aí, assim, um padrão de TDAH desatento grave, assim, e cara, e mesmo com TDAH, ele ia super bem no dia a dia, pra tu ver como as altas habilidades suplantavam, assim, superavam o TDAH. Mas como é que tu estudava? Na aula só olhava ali, mas não estudava em casa. Não conseguia estudar, então só olhava a aula. E ia super bem, 8, 9, era sabe? Então, às vezes, as altas, isso eu vejo muito, assim,
de estar no espectro, ter o TDAH e ter as altas habilidades. Ah, mas ele vai bem na escola. Mas, cara, ele ainda não tá dando todo o potencial que ele poderia ter. E essa Se tiver tratando, ele vai passar da estratosfera.